Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje vamos falar sobre as minhas leituras durante o mês de maio. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se gostou. E comprando pelo link aqui na bio, vocês me ajudam com uma pequena comissão que não muda nada no valor da tua compra, mas faz toda a diferença para eu poder pagar o meu aluguel no começo do mês. Maio foi um mês que eu menos li até agora, se eu não me engano, pelo menos segundo as minhas anotações, eu posso ter esquecido alguma coisa, mas então eu vou conversar um pouquinho sobre cada um dos títulos, justamente por terem sido poucos. Aí eu me sinto motivada a falar. Vou começar de baixo para cima, então, começando com A Rede da Carne, Causos, edição especial. Esta que é uma história escrita e ilustrada por Eberton Ferreira. É um quadrinho independente, de uma editora independente, né, pela Fanzine Stone, que é do próprio Eberton. E aqui a gente tem 7 contos de terror sobre esta rede da carne que vai tratar ali de um açougue. E aí a gente tem histórias que misturam o canibalismo e sonhos, enfim, dessa família, que é uma família que envolve todo essa rede de crime, de como eles capturam as pessoas para poderem comer. Assim, é um trabalho bem independente, mas eu acho que falta muito aqui, tá? Principalmente a arte. Eu sinto uma estranheza muito grande na arte e o autor, inclusive, ele utilizou de modelos vivos para poder fotografar e depois refazer no desenho. Então, acho que isso ajuda muito a ficar estranho. Porque daí não tem uma anatomia corretamente, enfim, parece tudo muito desconexo. E além de um roteiro bem fraco, tá? Eu tô ainda com os outros 2 volumes, porque é uma trilogia lançada até então. Pretendo ler em algum momento, mas assim, infelizmente não me chamou a atenção. Desde o início do ano eu tô lendo bem poucos mangás, mas felizmente este mês eu li 3 mangás maravilhosos que com certeza estarão na lista dos melhores do ano, começando com Confissão da editora MPEG, este que é um mangá com história de Fukumoto e arte de Kawaguchi. E assim, esse mangá é muito, muito legal. Ele tem uma narrativa bem clichê, pode-se dizer assim. A gente vai ver sobre 2 amigos que são montanhistas, enfim, estão escalando montanhas. Um deles se machuca, eles ficam presos no meio de uma nevasca. E aí, com um dos amigos, o que tá machucado, prestes a morrer, ele acaba confessando um crime que ele cometeu. O outro amigo acaba dando ali suporte, enfim. Só que é claro que a morte não vem e eles acabam achando abrigo, e aí vai se criar toda uma tensão e um jogo de gato e rato, e a gente vai estar muito na cabeça do protagonista, que é este amigo que ouviu a confissão, porque ele tá aterrorizado, o outro amigo começa a ter comportamentos muito estranhos, e aí a gente vai ter todo esse thriller psicológico e um suspense muito bem feito dentro deste ambiente claustrofóbico e isolamento social ao mesmo tempo. Então, assim, é muito, muito bom. Eu emprestei para todos os meus colegas de trabalho e todo mundo amou muito. Então, assim, não sou apenas eu. Aí, depois de Confissão e falando de melhores do ano, ai, gente, eu tenho assim. Eu fico sem palavras, tá? Essa, pra mim, é a HQ mais linda e ela reverberou um sentimento em mim, sabe? Ela é tão feminina, ela tem tanta solidariedade, toda essa gentileza e, enfim, melancolia. É muito, muito lindo. O melhor do ano pra mim. Sibylline, da Sextine Dano, da editora Comic Zone. Acabei de ver que o meu caiu e machucou tudinho ali. Pera. Que dó. Faz parte. Que eu fui pegar as coisas embaixo da cama, aí pronto, destruí tudo. Eba! Sibylline, pra mim, é a narrativa mais
sincera, linda, é tão peculiar, é tão gentil. Ai, gente, eu só tenho elogios aqui. A Sextine, ela utiliza de histórias que ela escutou por aí para falar sobre a vida de Rafaele. Quem é Rafaele? Ela é uma jovem estudante de arquitetura que se muda então para Paris e ela vai viver uma vida com as dificuldades de estar em uma cidade grande, uma cidade cara e com os custos da faculdade, ela acaba entrando em sites de relacionamentos para ser uma sugar baby. Então ela adentra este universo da prostituição e aqui ela acaba criando, né, o seu nome de uso durante o trabalho, que é Sibyline. E aí a gente vai ver todo esse come-a-fage de um amadurecimento muito bonito dela, das coisas que ela precisa passar, dos relacionamentos que ela acaba se entrelaçando ao longo da vida e de como tudo isso está intrinsecamente relacionado ao corpo dela, à autoestima, ao direito de poder dela e dos homens mais velhos que utilizam dessa vulnerabilidade. Então, assim, Sibyline é lindamente ilustrado, um trabalho de luz e sombra fenomenal. É, assim, uma narrativa muito, muito linda. E é simplesmente o primeiro trabalho da autora. É indescritível, tá? Pra mim, é o melhor gibi do ano. Depois eu li no Kindle Esôfago, um livro em prosa do Ítalo Oliveira. E é uma narrativa bem densa sobre uma mulher que tem sérios problemas de esôfago. Ela tá ali com úlceras e essa gastrite muito forte. E o autor utiliza isso para remontar situações da vida dela e todas as coisas que ela passou após ser traída, divorciada de uma forma abandonada, descobrir que ela não pode ser mãe e o trabalho dela ao mesmo tempo que toma muito dela. E é toda uma narrativa muito intrínseca dentro da mente dessa mulher. Me lembrou, mas com muitas ressalvas, Mônica Vai Jantar, que é um livro que eu amo. E isso aqui é basicamente um pezinho no livro de Mulher Maluca. E eu achei muito curioso, porque foi escrito por um homem e, ao mesmo tempo, apesar de usar ali de uns certos clichês e algumas partes eu não ter gostado tanto, é um livro que ele remonta muito bem toda essa raiva feminina e intrínseca que vai dentro do nosso âmago. Então eu acho um trabalho bem competente e eu gostei desse livro. Não amei, acho que poderia ser muito melhor, mas assim, é um trabalho independente e acho que merece ser honrado por isso. Li O Irresistível Alvo, do André Kalimann, este que é um quadrinho bem pequenininho, independente. E aqui a gente vai ter uma narrativa toda no preto e branco, o branco do papel, né, que é mais amarelado, sobre um assassino profissional. E ele vai contando, a gente tá dentro da mente dele, ele vai contando então sobre como é ser um assassino, sobre o alvo que ele está procurando em uma ilha no Brasil, uma fugitiva, e toda essa história vai se remontando num quebra-cabeça de quem é esta mulher, quem é esse assassino, enfim. Me lembrou muito o volume 2 de Alvo Humano, do Tom King. Eu gostei bastante dessa história aqui. Acho que ela tem muito potencial também. Um ótimo trabalho individual do André Kalimann. E a arte, principalmente, eu acho que é o charme, assim. O André consegue trabalhar muito bem o preto, branco e o sombreamento tão denso desta história. Lançamento mais recente da editora Veneta. Eu li Carne de Canhão, da Aurora Travé. E eu adorei essa história. É um quadrinho bem piquituquito. E ele é uma narrativa toda em 2 quadros por página. E aqui a gente vai começar. A gente tem várias mini histórias, tá? Mas o ponto inicial é essas 3 crianças, 3 irmãos pequenos, e eles estão brincando, eles criam imaginativamente muitas brincadeiras de faroeste, enfim, caçando bandidos. E aí o Killian acaba caindo do sofá.
quando na verdade ele estava imaginativamente em um trem em movimento. E aí ele cai do sofá, bate a cabeça, começa a sangrar demais. E a mãe das crianças saiu. Então a Yanira, que é a irmã mais velha, mesmo assim uma criança, ela precisa ir até os vizinhos, que são 2 metalheiros, e ela pede ajuda porque eles precisam ir para o hospital. E aí, a partir disso, se desenvolve uma loucura, assim. É um pouco de gibi podre, mas eu não diria somente isso. Ele perpassa por muitas camadas sociais ao mesmo tempo, mas sempre muito bem humorado. Isso aqui, pra mim, ele remonta muito bem crianças de classe baixa, mais pobres, que cresceram em ruas, em asfalto. Sabe quando a gente saía, crianças de baixa renda que saíam pra brincar na rua sem saída, assim, na rua da avó, essas coisas? Eu acho que remonta muito isso. Se junta ali o grupo de amigos e eles vão desbravando alguns pontos da cidade, vão sendo atormentados por isso, mas sempre com esse muito bom humor da Arroja Travé. E é isso, é uma narrativa que ela mexe muito socialmente. É uma mãe latina que precisa dar tudo que pode, ao mesmo tempo toda a irritabilidade que ela sofre ao mesmo tempo, pelo medo de estar fazendo as coisas erradas e não de estar conseguindo dar uma boa vida para esses filhos. Ao mesmo tempo, ela tem toda essa narrativa social. É um ótimo quadrinho, eu gostei bastante. Mais um da Comic Zone, eu li 3 segundos do Marc-Antoine Mathieu, e essa é uma narrativa muda, mas não apenas isso, tá, gente? Eu recomendo, inclusive, a gente tem muitas cenas onde aparecem espelhados jornais, e aí o que eu recomendo? Que foi o que eu fiz. Tira uma foto, inverte a foto no celular e vai ler o que tá escrito, porque ali vai estar a maior parte dos indícios do que está acontecendo e de que investigação policial que está percorrendo este quadrinho aqui. Aqui a gente acompanha, então, toda uma narrativa que passa por diversos momentos da cidade, do planeta, por meio dos reflexos. Então, vai entrando e tendo zoom out em vários momentos, desde uma colher, à janela do avião, ao reflexo do óculos do celular. E aí a gente vai acompanhando toda essa narrativa que mistura crime, mistura um evento futebolístico com um escândalo social e político. E é uma trama muito bem contada, que eu gostei bastante também. Fazia tempo que eu não lia um Marc-Antoine Mathieu, e que bom que a Comic Zone trouxe esse pra gente. É uma leitura super rápida, mas ao mesmo tempo que tem a sua densidade, que merece atenção pra gente poder desbravar o que acontece. Eu acho que o autor transforma muito bem essa narrativa visual em um contexto. Quase tudo são flores da Caripola. Este que é do Black Eye Studio. E aqui a gente vai acompanhar uma narrativa da Caripola sobre flores e a feminilidade e a raiva que ela sentia em relação às flores, isso sem entender por que socialmente isso moldaria ela como mulher, e a fragilidade que a sociedade espera que a gente tenha baseado no uso das flores. E é, ao mesmo tempo, uma conversa de aconchego entre ela e a avó dela. Então, aqui tem relatos muito pessoais de tudo que transmite essa questão da flor, da autoestima, do nosso valor e contribuição social e útil para o planeta Terra. Então foi uma experiência muito agradável conhecer a Caripola por aqui. Assim, chegamos ao meu mangá favorito até o momento. Eu tô falando de Smile, volume 1, também da Comic Zone. Este que é uma narrativa de Mitei Hattori. E, gente, aqui é tiro, porrada e bomba, tá? A arte não é... É uma arte que entrega o que precisa para ser um quadrinho gráfico, mas ela não é muito competente. Só que assim, o roteiro é muito legal, e aqui a gente vai tratar sobre uma investigação, uma seita religiosa
e os mistérios por trás disso. A gente tem o personagem principal, o Yushi, e um dia 2 mulheres estranhíssimas batem na porta dele, querem entregar um panfleto de uma seita, ele não quer aceitar, mas elas insistem. E aí ele vê que neste panfleto está a ex-mulher dele, que abandonou ele depois de uma tragédia familiar que eles passaram. E aí o Yushi, que tá completamente derrotado e fracassado pela vida e profissionalmente, ele resolve então que ele vai descobrir o que tá acontecendo, por que que a Megumi, a esposa dele, está no panfleto dessa seita e que merda de seita é essa. E gente, assim, até conversei muito com o Max sobre isso, o quanto a gente quer que a seita seja mais trabalhada, talvez não aconteça ao longo do quadrinho, talvez realmente seja só isso, mas eu espero que não, tá? Espero que tenha mais resoluções, porque para além do mistério e dos assassinatos que começam a acontecer, eu queria muito ver mais sobre o que tá moldando essa seita e por que as pessoas estão nela, enfim. Acho que é uma narrativa muito, muito bacana e tem aqui os seus plot twists, as suas investigações, vai ser completa em 5 volumes e eu estou imensamente obcecada e querendo muito saber o desfecho disso. Felizmente, eu acho que ele vai ser, tipo, mensal, então em breve vem aí. Li também da firma Boas Ações, Dark Space. Este, que é da Taverna do Rei, é da She Grayson, Kelsen Ramsey e cores da Rhonda Pattison. E aqui a gente tem dentro do universo Dark Spaces, né, que é um universo de mistério, horror e suspense criado pelo Scott Snyder. E aí, em Boas Ações, a gente vai acompanhar a narrativa de uma jornalista que acaba tendo um passado, uma coisa que assombra ela até os dias atuais. E ela é mandada como uma jornalista turística para fazer ali uma cobertura a respeito da grande comemoração dos 450 anos de uma cidadezinha muito peculiar. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa mãe e filha que se mudam ao mesmo tempo para essa cidade pequena também. E aí, coisas misteriosas começam a acontecer. A gente descobre um cemitério indígena que acaba sendo revelado no meio da história e muitas outras lendas urbanas e coisas que estão permeando ali os segredos dessa cidade. É um quadrinho de horror muito, muito competente. Eu gostei muito mesmo. E ao mesmo tempo ele tem todo esse misticismo e o sobrenatural, mas principalmente um horror social. E eu gostei demais desse quadrinho. Acho que tá valendo muito a pena. Por último, lido recentemente do mês, para finalizar, 20th Century Boys, volume 1, do Naoki Urasawa. Finalmente eu peguei para ler, cumprindo a minha palavra, né, a minha enquete no Instagram, de ler um pouquinho de Naoki Urasawa. E aqui a gente toma o início ao mesmo tempo também, né, mais um mangá de seita, mas aqui com uma atmosfera completamente diferente, pelo menos nesse primeiro volume. A gente acompanha o Naoki Urasawa, ele vai e volta no tempo muitas vezes. Então a gente acompanha um grupo de crianças e depois eles em forma adulta e de como a vida moldou eles. E assim, quando eles eram crianças, eles tinham ali as suas brincadeiras, moldaram, de certa forma, um grupo que seria utilizado para salvar o mundo. E aí, anos depois, as coisas começam a ser reais por volta de uma seita do amigo. E aí a gente tem todo esse volume inicial em descobertas de quem são essas crianças, quem são eles como adultos, que seita é essa, a gente tem muito pouco a respeito disso ainda. A gente tem uma certeza, que é a de que o mundo está prestes a acabar, possivelmente ali nos anos 2000. E aí o Naoki Urasawa, ele vai voltar e ir adiante no tempo milhares de vezes para nos relatar o que tá acontecendo e fazer a gente juntar ali algumas peças. A parte final me pegou bastante, principalmente quando acontece um evento crucial, quando a gente acha que vai ser resolvido, mas é óbvio que não vai, né? Senão o volume se fecharia aqui e é uma série que, se não me engano, serão 11 volumes. Então, assim, estou muito curiosa, quero pegar o volume 2 logo, pretendo ler no mínimo um por mês. Segurem firme na minha mão, que eu quero muito completar séries esse ano. Então, assim, espero que dê certo. Essas foram as minhas leituras de maio. Espero que próximo mês venham mais coisas maravilhosas. Eu, só para fazer uma atualização, estou lendo
o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens. E, ao mesmo tempo, estou lendo também a HQ Meus Fantasmas, da Tessa Rules. Só que, assim, a HQ é muito densa e eu tô lendo ela tem um formato grandão, enfim. Eu tô lendo ela só de noite. E eu não leio toda noite, porque, como eu disse, é um material denso, historicamente falando, e também tematicamente. E o Eu Que Nunca Conheci os Homens é um livro em prosa que, de início, ele não acabou me pegando tanto, aí depois pegou. Mas não é uma leitura que eu acabo ficando com vontade de fazer, tá? Então, por enquanto, ele tá ali devagarinho. Espero, quem sabe, concluir ambos ainda em junho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito saber quais foram as tuas leituras do mês. Pelo menos deixa aí um top 3 dos teus favoritos, vai. Eu fazendo o meu top 3 aqui correndo. Com certeza, Smile, Confissão e Sibiline pra sempre. É isso, pensei rápido, mas é o que ficou. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.